Aleluia, glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Alexandre aqui do canal Leia a Bíblia, para mais um dia do nosso plano de leitura, certo? Hoje estaremos entrando no dia 161, onde no Antigo Testamento continuaremos o livro de 2 Crônicas. Hoje serão 3 capítulos, o 5, o 6 e o 7, e depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 21. Leitura sempre feito de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, certo? Para nós seguirmos o nosso plano de leitura e terminar, se o Senhor permitir, a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Tudo bem? A versão da minha Bíblia é a revista e corrigida, certo? Eu não trago comentários dos textos lidos, tudo bem? E em breve estarei posicionando a webcam para a minha Bíblia. Pegue a sua palavra e vamos meditar nesses minutos iniciais aqui do dia, certo? Que possamos ter um dia de paz, uma segunda-feira de paz e tranquilidade. Muito obrigado a todos que estão orando e torcendo por este projeto. Eu só peço a vossas orações. Em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais este momento de estar aqui, meu Pai, diante da tua poderosa palavra. Abençoa grandemente esta leitura, meu Pai, que ela possa entrar no nosso ouvido, cair no coração e que possamos praticá-la, para que possamos dar bons testemunhos como cristãos perante este mundo tão pecaminoso. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Dá um dia de bênção, meu Senhor, e vem repreender todo tipo de interrupção humana ou espiritual nesses minutos que estaremos diante da tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço pela vida de cada um que está também perseverando neste projeto e que, se o Senhor permitir, nós estaremos concluindo no prazo de um ano. Muito obrigado, Deus amado e querido. Eu te rogo, eu te oro e te agradeço por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, capítulo 5, versículo 1 fala: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar, nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até ao dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas, e quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor,
porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, que não, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Vamos agora aqui, capítulo 6, tem como subtítulo: Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo no meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé. E ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e, pela tua mão, o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: Nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, e age, e julga teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome
e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel, e faz-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e na chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver alguma praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for o teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te dignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e, na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Glória a Deus. Capítulo 6 concluído. Vamos agora para o último capítulo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. E como subtítulo, o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Versículo 1 fala: E, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000,
e de ovelhas 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não poderia caber o holocausto, e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E, ao dia 8º, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: Por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: Porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Aleluia, leitura concluída aqui do Antigo Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Lucas, começando o capítulo 13. A leitura se dará do versículo 1 ao versículo 21. Tudo bem? Tem como subtítulo A Mortandade dos Galileus e a Queda da Torre em Siloé. Versículo 1 fala: E, naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E, dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Aleluia, glória a Deus, somente até o versículo 21. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra no dia de hoje. Abençoa grandemente a nossa vida e que possamos colocar em prática, para que possamos dar um bom testemunho. Muito obrigado, meu Pai. Eu te oro e te agradeço pela tua imensa misericórdia e teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui, meus irmãos, pegar o plano de leitura. Dia 161, livro de 2 Crônicas, capítulo 5 a 7, e Lucas 13, versículo 1 ao 21. Hoje, segunda-feira, 10/11/2025. Muito obrigado a todos e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando novamente. Até mais.